Isto é, as gerações de outrora esperam de nós a redenção e a libertação. Benjamin terá dado um sentido político a esta frágil força messiânica, no sentido de pensar a redenção como uma possibilidade ínfima. Seja como for, este pensamento messiânico de que Benjamin nos fala tem um significado eminentemente político urgente, não correspondente a uma atitude teórica contemplativa. Se existe uma parcela messiânica, ela existe à maneira de um segredo que se pretende rememorar, não esquecido. O imperativo ético está lá, bem no coração de cada geração. A exigência ética de restituir a justiça aos oprimidos, libertando a força messiânica que é o alvo de toda a história humana. Mas como diz Benjamin na tese 18b, mas para os judeus o futuro não é um tempo homogéneo e vazio, porque nele cada segundo é a porta estreita pela qual pode passar o Messias, a tarefa revolucionária da redenção exige esta porta estreita, que é o próprio instante messiânico do agora, o Jetzeit, o tempo do agora, que é aquilo que eu também há bocado chamei a questão da atualidade. O tempo do agora é o atual, o tempo atual. Quando ele fala na atualidade integral, na atualidade messiânica, ele está a falar precisamente deste tempo do agora. Ele fala do outrora, ele não fala do passado e do presente, ele fala do agora e do outrora. São dois conceitos que aparecem algumas vezes no texto sobre o conceito de história, mas aparecem muitas vezes no texto, o livro das passagens, o outrora e o agora. Ele substituiu essas categorias, que é o passado e o presente, por categorias que nós designamos agora, o outrora é o que está para trás, o agora é um instante dialético. É nesse sentido que o historiador materialista... desculpem, estou a passar à frente. A tarefa do materialismo histórico é a de destruir a continuidade de uma evolução que lhe aparece como fatal e que a própria história estabelecida reconheceu como tal, interrompendo o percurso infernal do cortejo dos vencedores. Benjamin pensa certamente no fascismo como o último ponto do percurso da continuidade histórica do capitalismo. Neste sentido, fazendo parte da concepção do progresso. Reparem que o progresso está conotado com o fascismo, com a emergência do reacionarismo na Europa, etc. E também com o perpetuar da tradição dos opressores sobre os vencidos. É necessário, assim, romper com esta continuidade de caráter infernal e eternamente repetida. Nas suas notas, Benjamin fala de um impulso salvador que é tão forte como um impulso destrutivo. Trata-se, para ele, de destruir a tradição para fundar uma outra tradição, mais exatamente aquilo que ele chama escovar a história contra o pelo. É neste sentido que o historiador materialista deve ser o executor da mesma tarefa que cumpre o caráter destrutivo relativamente ao domínio da cultura. Para Benjamin, eles são a mesma pessoa, aquele que cumpre o caráter destrutivo e o historiador materialista. Numa nova história das teses, ele retoma a fórmula de que a história deve ser tomada contra o pelo. Os momentos destrutivos, a demolição da história universal, a exclusão dos aspectos épicos, a recusa da identificação com o vencedor. A história deve ser tomada a contrapelo. A história cultural, enquanto tal, não tem objeto. Ela deve ser integrada na história da luta de classes. Isto é das notas preparatórias do Na verdade, ouvimos aqui os ecos da teoria da violência, que nós já falámos do texto da crítica da violência, o caráter destrutivo, que é um outro texto também muito importante sobre a violência, que é de 1931. E esta teoria da violência é reintroduzida no materialismo dialético de Benjamin. Trata-se de reatualizar as energias destrutivas que estiveram sempre presentes nos momentos revolucionários. Mas essa violência destrutiva põe-se ao serviço de uma ética da luta de classes, como ele o diz explicitamente na tese 4. A luta de classes, que um historiador instruído na escola de Marx nunca perde de vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não há nada de refinado nem de espiritual. Mas na luta de classes, este refinado, este espiritual, apresenta-se totalmente diferente do espólio do vencedor. Aqui é confiança, coragem, humor, astúcia inquebrantável, firmeza. O que ele está aqui a fazer a diferença é da história, que é
como tarefa do historiador materialista, é precisamente o inverso da história dos vencedores, que era a história do progresso. Portanto, ele está a contrapor a história do materialista dialético como o inverso daquela que nós tínhamos visto da história do progresso, que era a história dos vencedores. É um contraponto da história dos vencedores, e a história do materialista dialético é a história dos vencidos, que vai restituir a justiça àqueles que são vencidos e esquecidos pela história. Esta ética, como nós a designamos, concentra os valores próprios do movimento de emancipação da classe operária, não apenas no presente, como também os que têm sido, ao longo dos tempos, isto é, como é da tradição autêntica dos oprimidos, vem precisamente substituir o conformismo da tradição, como Benjamin afirma. O contínuo da história é o dos opressores. Enquanto a concepção do contínuo rebaixa tudo, a da descontinuidade é o fundamento de uma tradição autêntica. Repara neste esforço que ele vai fazer, ou seja, nesta contraposição que ele faz entre o contínuo dos opressores e, por outro lado, o fundamento de romper, destruir, para fazer aparecer o fundamento de uma tradição autêntica, a tradição dos vencidos da história, entre aspas sempre, porque estes vencidos da história cabe a tarefa do historiador materialista dialético devolver a justiça. Porém, a tradição autêntica exige a reabilitação da violência, que é necessária como movimento revolucionário interruptivo, daí a decorrência constante aos movimentos de Blanqui, Sorel, etc. Portanto, há outro aspecto que eu queria salientar, já estou há uma hora a falar, ainda não me tinha percebido, mas o que era importante era perceber que esta ideia da revolução está associada à ideia da redenção messiânica, está sempre, revolução, redenção. Escovar a história contra o pelo, para terminar, possui em si uma significação dupla. Por um lado, trata-se de ir na contracorrente da versão oficial da história, rompendo, como vimos, com uma concepção da continuidade histórica das classes dominantes. Por outro, tem uma significação eminentemente política. A redenção não terá lugar graças ao curso natural das coisas, o designado progresso da história. É preciso, pela intervenção do materialismo dialético, interromper esse curso contínuo e temporal infernal das novas guerras, das catástrofes e das formas de barbárie e opressão. Trata-se de redescobrir para ele os momentos e as imagens de redenção que se escondem no próprio cerne da cultura tradicional, tarefa que ele considera como aquela que se adequa ao historiador materialista. Trata-se de, como nós já vimos, substituir a falsa continuidade do progresso pela sincronia das imagens dialéticas, que apresentam em si um momento histórico por excelência e, ao mesmo tempo, é um momento que revela a síntese histórica, ou a imagem dialética, que nós falamos aqui que é o tal instante, é a síntese autêntica em que o momento histórico, o acontecimento histórico, ganha a sua luz plena, porque nela se concentra toda a sua como a sua história atual. Portanto, toda a história do outrora com a história do agora. Portanto, há uma justaposição e, portanto, essa imagem apresenta. E essa imagem tem um caráter figurativo, não é? Portanto, como imagem tem um caráter figurativo. O historiador é aquele que lê a origem que se inscreve na imagem dialética. A relação entre o outrora e o agora, ao invés da perspectiva historicista, é de natureza figurativa e não temporal. Mostra-se como clarão, como imagem, que traz consigo o perigo de o historiador não ser capaz de a ler e a compreender. Porquê? Porque ela é tão fulgurante, é tão rápida, que corre-se o risco de não se conseguir ler. Portanto, para concluir, penso que a ideia de escovar a história a contrapelo, que é uma imagem benjaminiana que concentra em si uma crítica que pensamos ser devastadora para o historicismo e para a história, entendida como progresso. Em lugar das categorias de que dispunha esse modelo histórico, da continuidade, totalidade, sucessão temporal, Benjamin suspende esse paradigma histórico para propor em alternativa um outro paradigma cujas categorias são totalmente diferentes. Interrupção, cesura histórica, sincronia em lugar da diacronia, redenção messiânica, rememoração, instante dialético.
Todas essas categorias provêm de um quadro conceptual diferente e ligado à teologia e tradição judaicas. Em nome de uma nova compreensão da história, Benjamin não hesitou em retomar a teologia e pedir-lhe auxílio para socorrer o materialismo dialético. Os paradoxos e as contradições resultantes são inevitáveis, eu fui muito criticado por causa disto, mas não tornam a compreensão benjaminiana nada redutora, muito antes pelo contrário. Obrigada.